Bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui para lhe desejar uma excelente quarta-feira. Uma quarta-feira abençoada por Deus. É que em tudo onde você colocar as suas mãos, venha prosperar. Hoje, aquele ditado, esses dias eu até falei sobre ele, né? Quem acorda cedo, bebe água limpa. E quase agora eu estava refletindo, percebendo assim, sentindo isso, né? Agora são 2h33 da manhã. Hoje eu acordei um pouquinho mais cedo do que o comum e tá interessante aqui. O ambiente tá interessante. Tá um silêncio. Tá um silêncio. Né? Agora que comecei a ouvir um pouquinho uns cachorros latindo, mas de manhã cedo aqui é bem barulhento. Aqui atrás tem um terreno, né, onde as pessoas têm alguns animais, né, mas hoje parece que eu acordei mais cedo do que o galo, tá um silêncio. E o ambiente quando está assim, é mais propício, né, para ajudar, que a gente fica assim voltado para dentro de nós, né, introspectivo, né. Então, quando a gente quer refletir um pouco na vida, é importante, né? O local, o ambiente, a ambientação, vamos dizer assim, é muito importante, né? Ela soma muito na nossa vida. Principalmente o processo de moldagem, né? De personalidade, do caráter, né? Da nossa forma de ver as coisas, o mundo. Ele sofre uma influência muito grande do meio, sim, do meio aonde nós estamos inseridos, no meio aonde nós vivemos. É muito importante nós valorizarmos as nossas raízes, sim. Ontem, no vídeo anterior, eu falei sobre questão de patriotismo, essas coisas. Falei que isso é uma introdução, uma estratégia do sistema, né, para manipular a população em massa. E quando eu digo aqui valorizar as suas raízes, não estou dizendo sobre isso, né? Valorizar, que orgulho de ser um brasileiro, né? Não estou dizendo nesse sentido. Eu digo o meio onde você chegou a essa terra. Talvez você pode não ter nascido numa família tão privilegiada financeiramente. Talvez você possa ter visto o seu pai, sua mãe sofrendo muito. Os meus pais, aos 14 anos de idade, eu tive a conscientização, né? Eles são DKSEG, que chama. DKSEG que sai de um país e vai para o outro, sai de uma nação, vai para outra em busca de conseguir uma condição melhor, né? É um imigrante que vai para outro país, né? Para buscar ter uma condição melhor. E há mais de, hoje, uns 117 anos, se não me engano, né? 116, 117 anos atrás, os imigrantes japoneses vieram aqui para o Brasil, né? Por questões da guerra e tal, fizeram uma propaganda aqui e trouxeram eles para o Brasil. Depois, né, começou a ter o invertido, né? Os filhos, né, começaram a voltar, porque quem veio no começo, a memória que eles tinham do Japão, né, que era de um país que estava acabado. Eu lembro da minha avó, do meu avô, eles não tinham uma memória assim muito boas do Japão. Eles não queriam voltar para lá. Mas depois os seus filhos, né, que não conheceram naquela dificuldade, né, ouviam falar que o Japão tá bom e começaram a voltar para o Japão, né, ir para o Japão, né, no caso, para buscar a vida. E meus pais, né, foi uma parte, né, desse povo, né, e era chamado de DKSEG. E por causa disso eu fui criado partes com a minha avó, né? Tanto eu como todos os meus irmãos praticamente tivemos um período, né? Ou vários períodos ali
vivendo, sendo criados por nossa avó. E então, quando eu era pequeno, eu não entendia muito isso, né? Como eu era criança, eu só queria estar ao lado dos meus pais, né? Já falei em alguns vídeos, né? Muitas vezes nós crescemos, nos tornamos adultos e esquecemos que as crianças têm carências emocional e buscamos suprir a nossa ausência, muitas vezes, através de coisas, de objetos. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu só queria ter ali a presença dos meus pais. Era só isso o que eu queria, né? Então, cresci um pouquinho meio traumatizado, né? Mas aos 13, 14 anos, quando eu cheguei no Japão, eu vi o sofrimento do meu pai e da minha mãe. Ali eu entendi, né? Ali eu entendi. Não, meus pais me deixaram, né? Assim, com a minha avó, ficou longe da gente, mas era em busca de algo, estavam buscando, vamos dizer assim, uma condição, uma vida melhor para nós, né? Ou proporcionar essa vida melhor. Ali, vamos dizer, o traumazinho, né, que eu tava, né, aquele ressentimento dos pais, foi passando, que eu entendi, eu compreendi. Então, hoje eu me orgulho muito da minha linhagem, né, oriental. Valorizo muito os exemplos que os meus pais me deixaram de batalhar, de lutar em prol de buscar uma condição melhor para a família, né? Só que hoje eu sou adulto, até no início a gente olha os nossos pais e buscamos seguir o caminho deles. Quando nós tornamos adultos, nós passamos a ter a condição de fazer uma escolha em relação ao que iremos deixar manter na nossa vida e o que nós iremos agregar de novo. Para mim foi muito ruim estar longe dos meus pais quando era pequeno. Então hoje eu busco, se for necessário, mudar toda a minha rotina de vida, até de trabalho, para buscar, né, pelo menos estar ao lado dos meus filhos, né? Hoje Deus tem dado a graça que eu trabalho internamente, né, através da internet, usando das tecnologias, mas mesmo assim há momentos que a gente está muito corrido e mesmo estando presente, eu sinto que assim, ainda estou em dívida com meus filhos. Então você está presente e ausente. Você está presente ali, mas a cabeça só está ali bitocada, né? Vamos dizer, nas situações para resolver e não dá tanta atenção a eles, né? Então, por isso eu disse, né? Pelo menos estou tentando, né? E isso que eu acredito que é o que importa, né? Então, assim, mas porque eu passei, né? Mesmo que foi alguns momentos não muito bons, mas é muito importante nós valorizarmos as nossas raízes, da onde nós saímos. Isso não quer dizer que precisamos continuar lá. Não. Nós precisamos buscar algo melhor, mas valorizar a sua raiz, a sua origem, da onde você saiu, é muito importante para você aprender a valorizar as coisas. As pessoas que não valorizam as suas raízes, quando eles crescem e vão para outros patamar, eles se tornam muitas das vezes pessoas frias, calculistas, sabe? E a gente vê muito dessas pessoas. Então, assim, ela cresceu financeiramente, mas não cresceu como pessoa, de seu caráter denegrido.
isso não é, acredito, o que você pode estar buscando. E se você conseguir seu suposto sucesso financeiro, mas se você estiver nessa condição, infelizmente, essa condição melhor que você conseguiu para a sua vida não vai te trazer felicidade. Pode te trazer ilusões, tá? Os prazeres da vida. Quando a gente é novo, aí só fica na curtição, nas baladas. Isso ali, sim, ela tem o poder de nos anestesiar momentaneamente. Algumas pessoas, por exemplo, vai para esportes radicais para sentir adrenalina. Outras pessoas viciam, né, em jogos, jogatina, vicia em drogas. A droga, ela tem sim um poder alucinógeno, né? Traz uma alucinação, uma ilusão forte. Sim, a bebida alcoólica também. Só que são tudo, vamos dizer assim, soluções, né? Não muito boa, né? São soluções nas quais ela consegue enganar ali por um certo momento, mas não é a solução real, tá? Uma lixeira, imagina a lixeira, onde nós colocamos lixos lá, e vamos dizer que a gente esquece o lixo ali, começa, né, dar aqueles negócios, aqueles bigatos, aqueles bichos. A gente tampando ela bonitinho, lavando ela por fora, né, colocando um perfuminho, externamente pode estar bonita, mas isso não significa que o mal foi resolvido. Quando tirarmos aquela tampa, aquela nojice vai sair para fora, o odor vai subir. Então é dessa mesma forma. Os problemas na nossa vida, eles precisam ser processados. O que é processado? Colocado na mesa e eliminado. Não se pode ficar alisando cabeça de problema, porque depois ele vira um problemão. Lembrei aqui, já ouvi falar, né? Algumas pessoas falam assim, quando as crianças estão pequenas, né, apronta, né, aí vamos lá, um pai vai querer dar uma disciplinada, por exemplo, aí ou a mãe ou o pai, vice-versa, ou sei lá, a avó vem, não, tadinho do bichinho, coitadinho do bichinho, faz isso não. Só que em alguns casos, né, o tiro sai pela culatra, esse bichinho se torna um bichão. E quantos casos não tem de filhos, né, tanto filho, homem, quanto mulher, que quando cresce levanta a mão para seus pais e desonra, desrespeita, maltratando seu pai, sua mãe. Em alguns casos teremos fisicamente, mas na sua grande maioria, né, atacam, batem no pai e na mãe de forma não física, verbal. Então, por quê? Não mata o mal pela raiz. E o mal precisa ser eliminado. Você não pode brincar com o mal. Você não pode brincar com a sua vida. Tem que ser sério. Algumas questões na vida temos que tomarmos decisões, escolhas drásticas, né? Assim, né? Porque senão o resultado depois que vem é muito prejudicial na nossa vida, né? Muitas situações, muitas escolhas, mesmo que nós nos arrependemos e paramos de fazer, mas há muitas coisas que depois de feita uma vez, não tem mais volta. Nós precisaremos colher. Sim. Semear a semente, isso é escolha que precisamos fazer. É uma escolha. Semear uma boa semente ou semear uma má semente, isso é uma escolha. Nós precisamos escolher. No entanto, a colheita
tá? O resultado da semeadura, ela não tem conversa. Você vai precisar colher. Se você semeou uma semente não boa, você vai colher um resultado não muito bom. Da mesma forma que, se semearmos uma boa semente, colheremos bons frutos. Então, vários vídeos eu já tenho aqui gravado, acho que já deu um mês, nós estamos aí gravando todo dia os vídeos. E a mensagem é essa, né? É trabalhar em si, crescermos como pessoa, todo dia fazermos uma semeadura de uma boa semente. É o preparo, é o investimento em si, no seu futuro, no seu sucesso, nos seus sonhos, na tua tão almejada transformação. Então, que hoje é quarta-feira, talvez você já esteja um pouco mais tranquilo. Aproveita, busque lembrar, tirar um momentinho, 5 minutinhos, 10, 15, se conseguir 15, 5 minutos já basta. Se conseguir 10 a 15, melhor ainda. Invista em você, dê atenção a si, olha para dentro, né? Se você não conseguir tirar momento ali particular, né, busca dormir um pouco mais cedo, acorda meia hora, 1 hora mais cedo, vai estar mais tranquilo, né? Já tem um ambiente melhor, uma ambientação melhor para você possa refletir, ficar mais introspectivo. Valorize as suas origens, valorize da onde você saiu, valorize as suas raízes, não tenha vergonha das suas raízes. No entanto, não se apegue a ela, não se apegue a ela. Respeite de onde você saiu, mas lute em ir para um lugar melhor. E quando você chegar nesse lugar melhor e descer a sua tenda, firmar ali a sua casa, busque trazer as outras pessoas que ainda estão no nível inferior ao seu. Busca levar eles também para esse lugar melhor. Não faz sentido somente nós crescermos. Uma das primícias nossas, né, em trabalharmos em si para crescermos, termos sucesso, é também ajudar o próximo quando nós alcançarmos o nosso sucesso. Então, precisa reconhecer e valorizar de onde você saiu. Muitas pessoas se perdem nesse processo. Quantas pessoas aí que existem hoje extremamente bem-sucedidas, têm condição muito boa, mas assim, não há iniciativa de buscar ajudar o seu irmão ao seu lado ali. Tem pessoas que, né, nesse processo acaba moldando, né, uma mentalidade na qual você olha assim e fala, não, essa pessoa tá naquilo é porque vamos dizer, ela tá colhendo o que ela semeou. Em partes mas muitas pessoas, nem todas as pessoas têm o privilégio, por exemplo, de estarmos aqui, conversando. Nem todo mundo teve o privilégio de poder usufruir da ambientação na qual você teve para poder abrir a visão, a mente e mudar de vida. Nem todo mundo. A oportunidade vem para todos, mas nem todos estão preparados quando a oportunidade chega. Por isso eu tenho sempre falado continuamente, invista o tempo em você, final de semana, aproveite, invista o tempo em você, para que tu estejas preparado quando a oportunidade chegar. Quarta-feira, chegamos aí no meio da semana. Que Deus abençoe, né, o seu dia. Faça uma análise de segunda até aqui, né? Se foi bem, glória a Deus, continue assim. Se não foi muito bom, busca dar uma melhorada
para que hoje, amanhã, sexta-feira ainda, você possa obter alguns resultados melhores. E que Deus venha abençoar o seu dia. E não esqueça, indiferente pelo que tu possa estar a passar, ainda há esperança para você. E falo isso de forma científica e não filosófica. Cientificamente é comprovado que nós ainda possuímos um grande potencial inativos não sendo utilizados e que com a maneira correta é possível você acessar. Os vídeos que eu tenho gravado estão cheios de dicas, insights para como você possa utilizar, o que fazer para utilizar, despertar o seu potencial. Então, que Deus venha abençoar o seu dia, que você tenha um dia abençoado por Deus.